A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel, Justiça Nossa. Tema: qual é a vontade de Deus? Esta pergunta é fundamental, interessante e necessária para todos aqueles que estão buscando entrar no reino de Deus. Porém, poucas pessoas sabem qual é a vontade de Deus. Sobre esta pergunta vamos ouvir o que o Messias já nos falou no Evangelho de Mateus 7, verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito difícil para as pessoas saber a vontade do Criador, porque as religiões não estão ensinando as pessoas de acordo com os ensinamentos do Messias, e sim de acordo com seus próprios interesses. Os irmãos e as irmãs devem saber que a maioria dos mensageiros que falam em nome do Criador e seu Filho não são capazes de ensinar a verdade porque deixaram de aprender com o Messias, substituindo os ensinamentos do Messias pela teologia, hermenêutica, retórica, filosofia e outras mais. Isso é sem dúvida uma traição, porque o nosso Criador nos enviou os profetas na primeira aliança. E os profetas sem dúvida nos fizeram conhecer a vontade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Criador. Na segunda aliança enviou o seu Filho justamente para nos fazer conhecer e praticar a sua vontade. E o Messias chamou 12 homens, e os preparou e lhes enviou para fazer conhecida a vontade do seu Pai que está no céu. Entre eles cito o nosso mensageiro conhecido como Pedro, e o mensageiro conhecido como Paulo. E a este deu todo o conhecimento necessário para aqueles que querem conhecer e se tornar cidadãos do reino dos céus. Aproveito para informar aos irmãos que é muito perigoso não reconhecer e não aceitar os ensinamentos dos enviados do Messias. Vamos conferir. Lucas 10, verso 16. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo, e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Os ensinamentos do mensageiro Paulo estão perfeitamente alinhados com os ensinamentos dos profetas e do profeta maior, que é o Filho do Homem. E por este motivo podemos reconhecer e receber os seus ensinamentos que estão de acordo com a vontade do Criador, o nosso Pai justo e bom. Vamos ler o que ele nos ensinou no livro de Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Convido os irmãos para prestar muita atenção no texto que foi lido. Vejam como está em plena harmonia com a oração que o Messias fez pelos seus discípulos, e ainda por aqueles que haviam de crer nele pela pregação dos 12. E assim devemos ter consciência que os ensinamentos do Messias e dos seus discípulos são aprovados pelo Criador, porque cumprem toda a vontade do Pai e do Filho. Confira. João 17, verso 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Observação. Alguém pode questionar sobre as ciências gregas aqui citadas. Sem medo de errar, eu afirmo que estes ensinamentos causam grandes prejuízos espirituais àqueles que se dedicam a estas ciências citadas.
quando se trata de salvação, a palavra é profética e não teológica. E é no Evangelho profético que se encontra a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. Que todos aprendam com o Messias, que é manso e humilde de coração, e pode nos ensinar qual é a vontade do Pai que está no céu. A paz esteja com todos. Amém.